A análise que vamos destrinchar hoje nos joga num cenário hipotético, mas que, vamos combinar, é assustadoramente possível. Um cenário que poderia literalmente redesenhar o mapa do poder mundial. Então vamos mergulhar fundo para entender quais são as verdadeiras tensões que estão fervendo por baixo da superfície da geopolítica. Imagina só, você acorda, liga o noticiário e pá! Essa é a manchete. Os Estados Unidos invadem a Venezuela e sequestram o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama. Seria um evento chocante, daqueles que param o mundo. E é exatamente esse o ponto de partida da análise que a gente vai explorar agora. Claro, a justificativa oficial viria rápido, uma operação cirúrgica contra o narcotráfico. Mas como a gente sabe, é sempre preciso olhar o que está por trás das manchetes. O que realmente motivaria uma ação tão drástica? Então, bora fazer o que a gente faz de melhor aqui: investigar. A fonte que estamos usando hoje basicamente desconstrói esse pretexto oficial, sabe? Ponto por ponto. E faz isso usando a própria história recente da política externa americana para mostrar que tem muita coisa aí que não bate. Primeiro, essa história de combate ao tráfico. A análise lembra do caso de Álvaro Uribe, na Colômbia. Em 1991, a própria inteligência americana listou ele como um importante narcotraficante. Anos depois, já como presidente e um aliado, ele não foi preso, não, ele foi condecorado na Casa Branca. Isso já levanta uma sobrancelha, né? Sobre a consistência desse discurso. E a defesa do Estado de Direito? Bom, o caso de Honduras é ainda mais gritante. O ex-presidente Juan Orlando Hernández, que era um aliado recebido com todas as honras, foi condenado nos Estados Unidos por traficar uma quantidade absurda de cocaína. E o que aconteceu? Foi perdoado por Donald Trump. A análise sugere aqui que a aliança política mais uma vez falou mais alto que o crime. Certo. E a tal da promoção da democracia? A fonte cita Síria. Um líder que antes era classificado como terrorista, com recompensa pela captura, de repente sobe ao poder, derrubando um aliado dos russos e, num piscar de olhos, ele sai da lista de terroristas e é recebido de braços abertos em Washington. Fica bem claro que o que importou aí foi o alinhamento geopolítico, né? E para fechar, os direitos humanos. O caso do jornalista Jamal Khashoggi é, muito emblemático. Um assassinato brutal, comprovadamente ordenado pelo Estado e que não gerou nenhuma sanção de verdade. Por quê? Segundo a análise, a resposta é simples. A Arábia Saudita é uma peça fundamental no sistema do petrodólar, aquele acordo que garante que o petróleo do mundo seja negociado em dólar. Agora, olha só esse gráfico. É aqui que a justificativa oficial desmorona de vez. Se o problema é o narcotráfico, por que atacar a Venezuela? Os dados mostram que os maiores produtores de cocaína são, de longe, Colômbia, Peru e Bolívia. A Venezuela nem aparece na lista dos grandes. É uma evidência visual muito forte, né? Com base em tudo isso, a fonte chega a uma conclusão bem direta. As razões que seriam dadas ao público não passam de propaganda, uma cortina de fumaça. A pergunta que fica é: para esconder o quê? Quais seriam os verdadeiros interesses por trás de tudo isso? E é exatamente aqui que a análise revela o que seria o verdadeiro motivo. Esquece combate ao crime, esquece tudo isso. O que estaria em jogo é uma nova doutrina geopolítica para o século XXI, que a própria fonte apelidou de Corolário Trump. Tá, mas o que é esse tal de Corolário Trump? Pensa assim. É basicamente uma versão 2.0 da antiga doutrina Monroe. É a reafirmação do direito dos Estados Unidos de intervir militarmente na América Latina sempre que seus interesses corporativos e geopolíticos estiverem ameaçados, principalmente por potências rivais. E olha, isso não surge do nada, viu? A fonte traça uma linha do tempo bem clara, que começa lá em 1904 com o corolário Roosevelt, aquela política do Big Stick, do grande porrete, e chega até essa nova doutrina. A lógica, segundo essa análise, é a mesma de sempre. A América como uma área de influência exclusiva dos Estados Unidos. E essa doutrina funcionaria em etapas, como um manual. Primeiro passo, sanções econômicas, para enfraquecer os adversários. Segundo passo, guerras comerciais, principalmente para frear a China. E o terceiro e último passo, quando nada mais funciona, a intervenção militar. A invasão da Venezuela seria a aplicação do passo 3. Ok, e isso tudo nos leva ao cenário global. Porque uma ação desse tamanho não seria apenas sobre a Venezuela. Seria um movimento calculado para redesenhar as regras do jogo e o mapa do poder no mundo todo.
Essa tabela aqui Nossa, ela é muito poderosa. Olha só, em 2000, o principal parceiro comercial da América do Sul eram os Estados Unidos. Hoje, é a China, em quase todo o continente. Para a fonte dessa análise, o objetivo do corolário Trump é um só: reverter essa situação à força, cortando o acesso da China aos recursos e mercados da nossa região. Então, o ponto central é este. O que a gente estaria vendo é um choque direto entre duas visões de mundo. De um lado, os Estados Unidos tentando restaurar o mundo unipolar, onde eles são a única superpotência. Do outro, a China e a Rússia forçando um mundo multipolar, com vários centros de poder competindo. E por que a Venezuela seria o palco principal desse conflito? A análise aponta 3 motivos-chave. Primeiro, a aliança estratégica com a Rússia. Segundo, os laços econômicos cada vez mais fortes com a China. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, vender petróleo para a China em yuan, a moeda chinesa, o que é um ataque direto à hegemonia do dólar americano. Com tudo isso na mesa, vamos para a parte final, as consequências. O que significaria para o mundo e para nós se um ataque desses realmente acontecesse? E aqui vem a parte que é, talvez, a mais preocupante de toda a análise. O ataque não seria sobre a Venezuela em si. Seria sobre criar um precedente, dar um recado bem claro: nós podemos e vamos intervir em qualquer país da região que não jogar segundo as nossas regras. E a pressão seria imediata e gigantesca. A análise sugere que a reação do Brasil e dos nossos vizinhos nas primeiras 48 horas seria um momento decisivo. Seria a hora de definir o futuro do continente, um caminho de soberania ou a aceitação de vez da condição de quintal dos Estados Unidos, uma escolha com consequências para as próximas décadas. E no fim, a gente fica com essa pergunta enorme no ar. O que está em jogo é o futuro da ordem mundial. É um retorno à dominação de uma única potência ou a consolidação de um mundo com vários polos de poder? De acordo com esta análise, o movimento em Caracas poderia ser a resposta que define tudo.